E 87,9, a rádio da cidade. Sabe aquela música que agita a galera? Aqui tem também. Ibaté FM 87,9, a rádio da cidade. Ibaté FM 87,9, a rádio da cidade. Rádio Ibaté, só não ouve quem não quer. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Estamos no ar com o programa Palavra Viva, neste dia especial, chegando até o seu lar, chegando ao lar de todos aqueles que têm nos acompanhado através da rádio 87,9, também das redes sociais, e é um prazer estar aqui novamente, debaixo da graça de Deus, sendo alcançado pelas misericórdias do Senhor
e poder nessa tarde dizer em alto e bom som que o Senhor Jesus está conosco, está com cada um daqueles que estão nos acompanhando e nos dará uma tarde de grandes bênçãos e vitória. Estamos alegres nessa tarde. Pastor Jairo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Juscelio, todos os nossos ouvintes, uma tarde abençoada, tenho certeza que Deus continuará fazendo presente no nosso meio, assim como já esteve fazendo presente em outras oportunidades, e ficamos muito felizes com a presença de cada um dos nossos ouvintes que está conosco no Facebook, no rádio, no site. Pedimos também que todos aqueles que puderem, mandem o seu Paz do Senhor, o seu boa tarde, isso nos motiva, nos dá bastante alegria, né, de fazer esse programa, porque sabemos que nós não fazemos isso para nós mesmos, né, mas nós contamos muito com a participação de cada um dos nossos ouvintes, que são sempre fiéis, estão aqui conosco, ao Juninho, nosso companheiro, que está toda tarde aqui de domingo, né, pastor Juscelio? Exatamente. Não medindo esforço, está aqui nos auxiliando, nos ajudando, e nós ficamos muito felizes com a presença dele aqui e a do senhor também. Mais uma vez, O prazer eu é agradeço todo a oportunidade de estar aqui neste programa e que Deus possa continuar nos abençoando nesta tarde, abençoado. É uma alegria, uma alegria. Lembrando que o WhatsApp aqui, para a participação dos irmãos na programação e também do sorteio que nós teremos hoje no finalzinho do programa de uma pizza. Estaremos hoje com uma pizza. Então, o irmão que queira participar, é 996-210253. Esse é o WhatsApp oficial da Rádio Ibaté. O irmão pode mandar a sua mensagem e é um momento que você pode compartilhar também com amigos, vizinhos. Um domingo à tarde, não é? Embora o programa seja reprisado às terças-feiras às 19h30, mas um momento em que às vezes as pessoas estão em casa, até já pensando na segunda-feira, pensando na programação da semana, e aqueles que já estão até pensando em se preparar para ir ao culto, cultuar à noite. Mas nós temos aqui um especial nesta tarde, um momento também de reflexão bíblica, de testemunho, de louvor e adoração. Estamos a serviço do céu e aos cuidados do Senhor. E é com alegria que nós estamos nessa tarde aqui, sentindo a presença de Deus e podendo dizer que aí do seu lar você também pode sentir a presença do Senhor, ser renovado, fortalecido, alcançado pelo poder da palavra viva, que intitula esta programação. O WhatsApp da rádio 996210253. Hoje sortearemos uma Bíblia e nós temos ali uma mensagem evangelística especial para aqueles que são acompanhantes de rádio de muitos anos, e para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer, recebemos de um amigo e vamos dividir nessa programação. Ouça, reflita na mensagem expressada através dessa vinheta, a mensagem correlacionada ali também não deixa de ser um testemunho. Você que está ouvindo pelo rádio, que está aí no carro, no caminhão, o mesmo que está no hospital internado, alguém que já em algum momento sentiu algo de Deus, uma vontade de servir a Deus, talvez não tenha tomado a decisão, ou mesmo você que tem resistido à voz do Espírito Santo, quem sabe que tem um chamado de Deus para servi-lo com mais proximidade e tem resistido, pensado, vou postergar, deixar para depois. Ouça essa mensagem e nós voltaremos depois dessa pequena mensagem, já com o pastor Jairo transmitindo uma palavra bíblica aos nossos corações. Rádio Ibaté 87,9, programa Palavra Viva no ar, e o Espírito Santo já está trabalhando em nossos corações. É uma alegria estar com você nessa tarde. Certo dia, Deus permitiu que uma famosa cantora e artista soubesse que em uma cidade da Inglaterra estava pregando um renomado evangelista, e ela desejou ouvi-lo. Quando entrou no grande salão repleto de pessoas onde se realizava o culto, o pregador já havia iniciado a pregação, mas ao perceber a entrada da famosa artista, ele convidou-a para ir à frente. Quando ela se aproximou do púlpito, aquele homem de Deus teve a inspiração para transformar aquele culto em um leilão. Então ele disse à congregação: vamos levar esta alma a leilão. Veja o que há interessados, e o que melhor lance oferecer, esse a levará.
Vamos ver quanto vale esta alma, disse o pregador. Vejo que o mundo está interessado. Mundo, quanto dás por esta alma? Perguntou. E o mundo ofereceu fama e aplausos, que só valem para esta vida terrena, sem fazer cálculos para o futuro. Diante de tão pequeno lance, o pregador disse: não será tua esta vida. E ele continuou dizendo: vejo aqui outro pretendente que está muito interessado. É Satanás. Dize-me, quanto ofereces por esta alma? Ah, disse Satanás, apontando para os reinos deste mundo e suas riquezas. Eu porei ao seu alcance todas as possibilidades. Beberá do cálice dos prazeres até a última gota. Triunfará em sua carreira. Então perguntou o pregador: e quando terminar a sua existência? Quando sua carne não mais puder desfrutar os prazeres e ela sentir sua alma insatisfeita e tiver de apresentar-se ante o tribunal de Cristo, que farás em seu favor? O pai da mentira respondeu: em oferta trata do presente, nada tem a ver com o futuro. E o homem de Deus disse: és muito pretensioso, Satanás. Com glória tão efêmera e preço tão insignificante, não levarás esta alma. Tua oferta é muito pequena. E o pregador continuou dizendo: vejo presente outro interessado. Seu nome é Jesus. Dize-me, Jesus, quanto dás por esta alma? Eu dei a minha vida e o meu sangue quando morri na cruz, disse Jesus. Apagarei todas as suas transgressões e lavarei todos os seus pecados no meu sangue. Em sua alma reinará paz que o mundo não conhece, e escreverei o seu nome no livro da vida. Se ela voluntariamente quiser me servir, eu irei adorná-la com o ouro da fé, perfumá-la com o aroma da santidade e cobri-la com o incomparável manto da justiça. E após haver terminado esta vida terrestre, o que ofereces a ela, Senhor? Perguntou o pregador. Então Jesus respondeu: se ela não se envergonhar do meu nome e me aceitar como único Salvador e Senhor, os anjos virão buscá-la para receber honras e glórias no paraíso de Deus junto a mim. Encerrando o leilão, o pregador disse a Jesus: tua oferta é incomparavelmente maior e melhor que todas as outras. Por isso, Senhor, esta vida é tua. Acompanhando o programa Palavra Viva, uma mensagem bíblica edificante, hinos de adoração, testemunhos e aquele nosso sorteio. É só você mandar a sua mensagem 996210253 e hoje participará do sorteio de uma pizza. Nós já temos irmãos participando, mensagens, pastor Jairo? Temos sim, pastor. Como sempre, muitos irmãos aqui estão mandando mensagem. O irmão Nelson aqui já mandou que quer participar do sorteio. Irmã Regilane também coloca o nome da Laurinha aí para ganhar pizza. Graças Quem sabe a Deus, hoje sai, né? Dos irmãos, né? Tailing também, minha esposa também. Também aqui o pastor Gilmar está conosco no Facebook. O Dênia Andrade também sempre conosco. Giselda Assis, Deus abençoe também por a sua participação. Dilma também está aqui conosco, irmã Dilma. Josi, o Neno também, muitos irmãos, pastor. Se a gente for falar todos aqui, a gente fica tarde. E nós podemos até aproveitar e com humildade fazer um apelo aos nossos irmãos, ouvintes que têm nos acompanhado. A nossa ideia com esse programa é alcançar o máximo de pessoas daqui da nossa cidade, região. Pela misericórdia de Deus, temos alcançado até outros países através desta ferramenta, que é essa rádio, que o Senhor tem nos ajudado. Então, aos irmãos que já acompanham, todos aqueles que puderem compartilhar com outros, comentar, falar desse programa, nós não estamos aqui vendendo produtos, nós não estamos aqui falando de ideologias nossas particulares, mas temos um tratado com o céu, de estarmos anunciando a palavra de Deus. É um programa pautado na Bíblia, respeitando todos os segmentos, todas as formas de crença, mas levando até os lares a nossa modalidade de fé, o Evangelho, segundo a ótica do próprio Jesus Cristo. Estamos anunciando o reino dos céus. Sim. Então, nós temos alcançado 2.000 pessoas por semana em visualizações, chegamos a 4. Pedimos aos irmãos que o Senhor possa nos ajudar e usá-los para que possamos alcançar 2, 3, aquilo que for a vontade de Deus. Mas se os irmãos nos ajudarem do outro lado, eu tenho certeza que chegaremos a 5, quem sabe 10 mil lares. E às vezes aquela pessoa que nem pode ir até uma igreja,
nem pode frequentar um culto, ou mesmo tem a curiosidade de ir até um culto. Nosso lema é trazer um pouquinho do que é o nosso culto, o nosso segmento, a nossa igreja, ao conhecimento e também dividir uma palavra de bênção a todos os ouvintes. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, o nosso pastor-presidente é o pastor Eli Martins de Souza. Nós estamos situados na rua Floriano Peixoto, número 1513, aqui no bairro Santa Terezinha. Temos cultos às quartas-feiras, às 19h30, às sextas-feiras e aos domingos, às 18 horas. Hoje, por exemplo, culto da família e toda a população de Ibaté está convidada a participar. Aí alguém pode pensar, mas não vai caber ali. Não tem problema, a gente arruma um jeitinho e nós vamos arrumando, é como coração de mãe. E a maior alegria do meu coração, do coração da igreja que está ali presente, será receber todas as famílias de Ibaté ali conosco para ouvir a palavra do Senhor. É para isso que nós fomos chamados, estamos ali. Então, deixo aqui essa mensagem, faço aqui humildemente esse pedido aos irmãos que puderem compartilhar, aqueles que já têm ouvido, e você que tem acompanhado e talvez nunca foi a um culto, nunca participou, tem a oportunidade, quero particularmente, é só me procurar ali na igreja, posso dar um abraço ali de bem-vindo com muita alegria, assim como toda a igreja que está orando para que você, para que toda a sua família seja abençoada e esteja ali conosco. Pastor Jairo nos trazendo uma palavra bíblica já nesta tarde, e aqueles irmãos que queiram participar, vai mandando a sua mensagem, lembrando mais uma vez, está passando aí na telinha, 996210253, e o irmão estará participando de um sorteio para ganhar uma pizza, quem sabe já retirar até hoje à noite ou durante a semana, esquentar a barriga, não é, pastor Jair? Com certeza, já sai com a barriga cheia. Já sai com a barriga cheia. Não vai despedir ninguém de barriga vazia, né, pastor? Tarde de bênção, viu, pastor Jair? Tarde de bênção. Eu já sinto a presença de Jesus e eu sei que Jesus pode alcançar, pelo seu poder, todos os lares, aqueles que nos acompanham. Nós tivemos uma escola bíblica muito abençoada nesta manhã, falando a respeito de Jesus, a questão humana de Jesus, as experiências humanas que ele teve, uma aula muito especial. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, uma escola gratuita a todos aqueles que querem aprender a Bíblia, a Palavra de Deus. Às 9 horas da manhã, nós estamos ali com a congregação aberta, com professores ali com classes para crianças, adolescentes, jovens, adultos, ensinando o texto bíblico. E você pode levar a sua Bíblia e comprovar o que está sendo falado, ensinado, e será de grande bênção também para a sua vida. Pastor Jairo, ministrando já uma palavra, aquilo Amém, que pastor. o Senhor colocou aí, o colocará ao seu coração. Amém. Eu queria só aqui desejar uma boa tarde também para Moisés e família, filho da irmã Evani que está aqui acompanhando também conosco. É uma bênção, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Pastor, eu quero aqui deixar alguns versículos para meditação nossa e de todos os nossos ouvintes, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo:
se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Pastor, é uma passagem muito conhecida nossa, mas nos relata uma história uma verdade que se renova dia após dia. Eu sei que todos nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, temos as nossas situações onde, por todos os dias, muitas vezes nós tememos algo. Eu não sei se talvez seja o desemprego, talvez seja uma crise conjugal, talvez seja uma enfermidade. Eu não sei o que está trazendo um temor ao seu coração nesta tarde, neste momento que você está ouvindo esta programação Palavra Viva. Mas o que nós acabamos de ler aqui, pastor Juscelio, narrado em 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história do rei Josafá em um momento onde uma situação inesperada o acometeu. E diante disso, uma guerra se levanta contra ele, o povo de Judá. E neste momento, Josafá, diante dessa dificuldade que se levanta, a Bíblia vai dizer no verso 3 que Josafá temeu. E não tem erro temer, todos nós tememos algo. Nós somos humanos, somos falhos, temos as nossas limitações. Temer é normal, mas a nossa ação em relação ao temer é o que vai dizer o que nós somos ou em quem nós cremos. Porque muitos temem e saem correndo, mas Josafá temeu, porém ele buscou ao Senhor. Não só buscou, mas como fez com que todo o povo jejuasse em prol daquela situação. E sabemos que quando a peleja vem na vida de Josafá, quando ela se levanta, ela se instaura, nós sabemos que haverá muitas baixas, porque numa guerra existem os dois lados. E em toda batalha nós vamos ter baixas dos dois lados. E Josafá temeu naquele momento e disse: olha, Senhor, o Senhor ainda és Deus de Israel? Porventura não és tu Deus nos céus? Ele vai dizer: pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ou seja, Josafá estava confiando que Deus iria interceder por eles. E é a primeira coisa que Josafá nos ensina, que em vez de entrar em pânico, talvez você esteja ouvindo neste momento e esteja em pânico, mas em vez de entrar em pânico nesta tarde, nesta noite, no momento que você estiver ouvindo isso, busque ao Senhor em oração. Essa é a primeira lição que Deus nos fala nesta tarde, buscar a Deus em oração, porque quando nós nos dobramos aos pés do Senhor, o Senhor se levanta para pelejar por nós. Então Deus vai trazer a resposta a quem clama. Deus vai responder Josafá. E ele vai dizer que aquela batalha não era para Josafá temer. No versículo 15, vai nos dizer assim a palavra de Deus: e já Aziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Verso 17: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. E aqui nós temos Deus intercedendo pelo rei Josafá. Mas lembre-se, Josafá ele temeu, mas ele não entrou em pânico, ele buscou ao Senhor. E isso nos ensina, pastor Juscelio, que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, Deus começa a trabalhar por nós.
Isaías capítulo 64, verso 4, vai dizer que desde a antiguidade, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, Ele trabalha por nós. Então Deus dá uma estratégia para o rei Josafá. E é até curiosa essa estratégia, uma estratégia incomum, Juninho. Vocês vão perceber, dentro deste capítulo 20, que Josafá vai colocar ali, ele começa a trabalhar a situação de guerra. A guerra estava iminente, Deus iria interceder por eles, mas eles tinham que estar preparados para a batalha. Mas Josafá, e Deus fala para ele assim: Josafá, você vai colocar na linha de frente. E quando nós falamos de guerra nos tempos bíblicos, nós imaginamos os soldados maiores, né, os mais fortes, espada, escudo, lança, flecha, coisas que você fala assim, guerra, você pensa nesses artefatos de guerra. Mas Josafá vai colocar aqui na linha de frente, pastor Juscelio. Os músicos, Juninho. Os menos esperados, né? Talvez naquela hora ali, né, pastor Juscelio, e eu fico até imaginando quando eu leio isso. Quando estourou a guerra, os músicos falaram assim, os soldados vão guerrear e a gente vai ficar aqui limpando os nossos instrumentos para a hora que vencer a gente tocar. A gente está numa zona de conforto aqui, somos músicos. Mas naquele momento, eu fico imaginando, não queria estar na situação de um músico neste momento. Na linha de frente, ou seja, os primeiros estavam os músicos. E isso é uma estratégia incomum, porque a gente, se a gente fosse imaginar com a nossa lógica humana, quem que nós iríamos colocar na linha de frente? Os melhores soldados, os mais fortes, os experientes. Mas Josafá coloca os músicos. E então, no verso 21, ele vai dizer assim: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E então aqueles cantores começaram, junto com seus instrumentos, e começaram a louvar isso. Louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas a guerra está ali. O cenário está formado. E talvez a gente pense, eu preciso de uma espada maior, preciso de uma flecha, um escudo. Mas às vezes o que Deus pede para nós vai fazer o quê? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E diga: Senhor, a tua benignidade dura para sempre. Talvez nós queremos, até pensamos em uma estratégia melhor, mas quando Deus está conosco, irmãos, ouvintes, não adianta a gente querer usar a nossa força, a nossa estratégia, a nossa experiência. Talvez você tenha muita experiência, assim como aqueles pescadores, quando Jesus vai chamar os discípulos, pastor, que ele vai dizer que os discípulos passaram a noite inteira pescando e nada apanharam. E depois de Jesus ministrar a multidão, Jesus dá uma ordem, uma palavra profética àqueles pescadores, dizendo: olha, volte para o mar. Eu sei que vocês já tentaram, mas volte mais uma vez. Eu fico imaginando aqueles homens, Pedro, fala assim, mas olha, e a gente sabe o que a gente fez, a gente somos pescadores experientes, a gente passou a noite inteira pescando, e se você for parar para pensar, quando eles encerram ali, eles dizem, olha, se a gente não pescou nada até agora, daqui para frente vai ser menos provável, porque a tendência era ter mais peixes durante a noite. Mas eles ouviram a voz de Jesus e atenderam, falaram, olha, porque o Senhor manda, nós vamos lançar a rede novamente. Ou seja, eles deixaram a experiência, o que eles sabiam, talvez a estratégia melhor que eles tinham, deixaram isso de lado e passaram a confiar em Deus. O que Deus nos fala nesta tarde? Confie no Senhor. Talvez não está dando certo porque você está colocando a sua confiança em si mesmo. E a Bíblia vai dizer que feliz é o homem que confia no Senhor. No verso 22 vai nos dizer: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor,
o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, dizendo que todos eles foram feridos. Mas quem feriu eles? A Bíblia vai dizer que Deus pôs uma emboscada entre o próprio povo inimigo. Eles mesmos começaram a se atacar. E o povo de Judá o que fez? Ficou observando. Enquanto os músicos cantavam, o povo inimigo estava se guerreando entre si. Ou seja, Deus dá estratégias para nós improváveis, mas isso nos prova a grandeza de Deus, porque a gente não precisa saber fazer tudo. É por isso que a palavra de Deus, Deus é tão perfeito que Deus pega aquele que não tem capacidade e capacita a ponto de confundir os doutores. E isso fala da grandeza de Deus. Então, quando nós enfrentamos batalhas, a nossa reação natural é tentar lutar com as nossas forças, com as nossas estratégias. Mas Deus, nesta reflexão, nesta palavra, nos convida a confiar nele e usar o louvor como arma. Eu não sei se você já louvou a Deus hoje, mas tenha isso em seu coração diante de uma situação onde vier uma peleja, seja ela qual for. Apresente um louvor a Deus, demonstrando a sua fé unicamente e exclusivamente no Senhor, e creia que Ele abrirá caminhos para a intervenção divina. Assim como Josafá buscou ao Senhor, que nós possamos também buscar ao Senhor. Que nós não venhamos temer e nos apavorar, mas temer e confiar no Senhor. E dizer que Deus é soberano. Quando nós oramos, Deus trabalha por nós. E para encerrar, pastor Juscelio, eu só queria dizer aqui em Atos capítulo 12, nos conta uma história muito, muito interessante. Quando Pedro foi preso, a igreja primitiva estava em ascensão, e Herodes manda matar alguns da igreja primitiva, inclusive manda prender Pedro. E ali, quando a igreja descobre que Pedro foi preso, eles colocaram-se em oração, em clamor aquela situação, para que Deus venha livrar Pedro da prisão. E enquanto a igreja está clamando, Pedro está na cadeia. E de repente, Pedro, como uma visão, como se estivesse sonhando, um anjo aparece e liberta Pedro. E Pedro, achando que estava sonhando, de repente Pedro percebe que aquilo realmente estava acontecendo. E Pedro vai em direção a esta casa, pastor Juscelio. E a igreja está orando em favor de Pedro. Então Pedro chega até a casa, Juninho, e bate na porta. E de repente uma menininha sai e vai ver quem é e diz... E ela abre a porta e é Pedro. Só que a Bíblia nos conta que ela não abre a porta. Ela vê Pedro e volta para dentro correndo. Sabe quando eu li isso, eu falei assim, é como se Deus trouxesse a bênção até a nossa porta, e a gente vê a bênção, a gente fica tão assustado com a bênção, que em vez de a gente abrir a porta correndo para receber a bênção, não, a gente fecha e sai correndo para contar para as pessoas, mas não pegou a bênção. E aí quando aquela menina diz, olha, Pedro está na porta, mas ele estava orando em favor de Pedro. Eles dizem assim, Pedro, não é Pedro, deve ser um anjo. Nem eles estavam acreditando, né? Às vezes orando em favor de uma coisa, mas não crendo que iria acontecer. Eu não sei o que nós estamos clamando. Eu tenho as minhas petições ao Senhor. Sabemos que nem só de pão viverá o homem, nem só pedir é necessário, mas todos nós temos os nossos anseios de conquistar algo. Mas a Bíblia não fala que só devemos pedir, mas também agradecer a Deus. Mas eu não sei o que você está buscando. Mas creia que se você clamar o nome do Senhor e ter fé, tudo aquilo que você pedir no nome do Senhor é possível que Deus possa realizar. Mas se acontecer de a bênção bater na sua porta, não faça como essa menina, não faça como esses irmãos que estavam orando sem crer. Creia, e quando ela bater, abre e receba a sua bênção. Se a peleja vier, não tema, creia que o Senhor está contigo, e maior é aquele que está conosco, que é Jesus de Nazaré.
Que tarde abençoada. Ouvintes da Rádio 87,9, participantes, irmãos. Eu vi alguns, pastor Jairo, irmão Josafá, que tem sempre nos acompanhado, a missionária irmã Giane Rodrigues, muitos irmãos, a irmã Nadir, muitos outros aqui que eu pude acompanhar pelo meu celular, tem aqui o da rádio. É uma alegria tê-los conosco. Eu disse que o poder de Deus tem nos envolvido e essa graça é maravilhosa. Como é bom fazer parte, não é, dos mistérios de Deus. Essa palavra envolvente nessa tarde, o Espírito Santo já usando o pastor Jairo, os improváveis, não é, pastor Jairo? Improváveis. Situações improváveis, né? Colocar músico na frente da guerra. Para alguns, alguém poderia dizer assim, vão ser os primeiros a tombar, não é? Mas a mão de Deus sustentou. E olha, Exatamente. o cuidado de Deus, né? Entre eles foram se matando. É. E o povo de Deus sendo guardado. Aí eu me lembro daquelas carruagens de Faraó, não é? Que vinham, eles pensavam que iam passar pelo mar como Israel estava passando. Aí a Bíblia diz que as rodas das carruagens iam perdendo, né? Os parafusos ali, as travas, ia se quebrando, e porque o caminho que Deus havia preparado, que era o caminho da vitória para o povo de Deus, não servia para que o inimigo trilhasse. E é o que o Senhor está pregando nessa tarde, pelo Espírito Santo. E o irmão que está aí nos acompanhando, o ouvinte, olha só, Deus tem caminhos para a sua vida, para a nossa vida, que os inimigos não conseguem passar. Que Deus guarda por esse caminho. Mesmo que seja caminho apertado, né, pastor Jair? Porque não foi fácil passar por onde Israel passou, pela situação do rei Josafá, mas o certo é que a bênção de Deus. E aí nós temos aquele hino da irmã Eliane Oliveira, me faz tanto bem. Irmão ouvinte, pastor Jairo, Juninho, faz tanto bem estar juntinho de Jesus. Irmãos que nos acompanham, faz uma reflexão aí durante esse louvor. Como faz bem estar juntinho de Jesus, juntinho da palavra, do Espírito Santo. Irmãos amigos, pastores, pastor Ademir, pastor Carlos Alberto, que daqui um pouquinho estará ali na Santa Ceia, no Araci 1, pastor Elias ali do Santa Felícia, tantos irmãos. Que alegria fazermos parte do reino de Deus, ouvintes da Ibaté FM. Como é bom estar na mesa do Senhor, porque tem maná do céu sendo preparado aos nossos corações. Me faz tanto bem com a irmã Eliane Oliveira. Medite na letra desse hino. Tenho tantas coisas pra falar contigo, filho, sou teu amigo, eu te amo. Quero revelar-te alguns segredos e mistérios, meus tesouros são pra ti e nunca te neguei. Mas onde estás? Tua voz não ouvi mais. Onde estás? No altar não te achei mais. Onde estás? Onde estás? Onde estás, meu filho? Na minha palavra não meditas, filho, onde estás? Na minha casa só visitas, filho, onde estás? Não mais te importas com aquilo que te entreguei, filho, te trouxe até aqui pra que me escutes. Falo assim contigo porque eu te amo. Mas onde estás? Onde estás? Onde estás, meu filho? Oh Pai, perdoa minha ausência, reconheço que falhei. Oh Pai, estou prostrado aos teus pés mais uma vez. Sinto saudade de estar em tua presença,
Oh amado Jesus, eu te suplico, fala comigo, pois ouvir-te é o que eu preciso. Tu és meu Pai, és meu Senhor, és meu amigo. Sinceramente, sem te viver, não consigo. Me faz tanto bem meditar em tua palavra, me faz tanto bem habitar em tua casa, me faz tanto bem, me faz tanto bem, me faz tanto bem. Quando de joelhos clamo, me faz tanto bem. Quando em mistérios canto, me faz tanto bem, me faz tanto bem, me faz tanto bem. Escutar tua doce voz me faz tanto bem. Quando estou contigo a sós, me faz tanto bem, me faz tanto bem. Que nunca seja dor, mas o amor que me leve ao teu altar, meu Pai. Pois me faz tanto bem, me faz tanto bem, me faz tanto bem. Ter a vida consagrada me faz tanto bem. De buscar nas madrugadas me faz tanto bem, me faz tanto bem, me faz tanto bem. Quando conto-te minha história me faz tanto bem. Quando calo e só tu falas, e só tu falas, e só tu falas, me faz tanto bem. Que nunca seja dor, mas o amor que me leve ao teu altar, meu Pai. Pois me faz tanto bem, me faz tanto bem. Oh Pai, eu te amo, eu te amo. Palavra viva nesta tarde com o pastor Juscelio, pastor Jairo, e queremos aqui neste momento fazer uma interação com os nossos ouvintes. E pastor Juscelio, com muita alegria lá do Rio de Janeiro, viu? Irmã Dai está conosco aqui, irmão Olha aí, que Edson bênção. Marcos mandou aqui, que está falando aqui através da irmã Dai aqui. Nós mandamos um abraço aqui para as nossas irmãs, o conjunto da intercessão está ali fazendo a obra de Deus. E ficamos muito felizes com a sua participação, viu, irmã Dai? É uma bênção para a nossa igreja, para nós. E que Deus possa continuar abençoando a vida de cada uma de vocês aí onde vocês estão. E que elas continuem orando por nós, E né? continuem Estaremos intercedendo também por nós intercedendo aqui. por elas. Lídia Craveiro também está aqui. Que lindo louvor, me faz tanto bem estar na sua presença. Me faz tanto bem te adorar, Senhor. Que Deus abençoe, irmã Lídia, irmã Noêmia Menezes também está aqui. Mãe Aide Oliveira, lindo louvor. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Irmã Divânia Menezes também, Deus abençoe. E ficamos muito felizes com a participação de cada um dos nossos irmãos. Irmã Samara Carvalho também está aqui conosco. Érica Mendes, muitos irmãos nos acompanhando nesta tarde, pastor. Que bênção, pastor Jairo. A participação dos irmãos, a interação, lembrando, o WhatsApp para participar, nós ainda teremos um hino e no próximo hino nós encerraremos aí a participação. Então é importante os irmãos mandarem pelo WhatsApp o número, pastor Jairo. 99621-0253. É o mesmo WhatsApp que está passando aí na parte de baixo do Facebook, aí quem está nos acompanhando. Se você estiver na rádio também e quer participar, mande um boa tarde. Quero participar do sorteio para o número 16 99621-0253. Que bênção. O Juninho tem ali uma pequena vinheta da importância. Você que nunca leu a Bíblia, leia a Bíblia. Esse é o livro dos livros. É o livro mais importante que nós temos em mãos. É importante você ter conhecimento de Deus. Alguém pode pensar que não dá para entender, mas vai lendo. Alguém até já me disse assim, olha, eu já li livros bíblicos e não consigo compreender. O Espírito Santo vai dando clareza. É importante ler a Bíblia. Exatamente. Ouça essa vinheta e voltaremos com mais uma reflexão bíblica e também já anunciando que no próximo domingo, permitindo o Senhor, nós teremos aqui um irmão que louva a Deus
e ele também toca acordeon. Estará aqui ministrando aqui uma palavra, louvando a Deus. E se for possível ele trazer o irmão dele, o companheiro de dupla, A dupla, né? Manuel e o irmão Sebastião, estarão aqui conosco louvando a Deus. E para aqueles que gostam, né, de ver o instrumento sendo executado, como o Juninho citou, eu gosto muito de acordeon, a famosa sanfona, né? Teremos um irmão louvando a Deus aqui, ao vivo, aqui na participação do próximo programa. A vinheta e voltaremos com o versículo. O pastor Jairo tem uma mensagem ali. O irmão Hamilton Piazzi disse que a esposa dele, a irmã Luciana, está lá no Rio de Está Janeiro lá também no com Rio as de irmãs. Janeiro. E também aqui a irmã Camila Silva também, que está lá no Rio de Janeiro. Vânia Martins também, que é uma das coordenadoras do Conjunto da Intercessão. Que Deus possa continuar abençoando as irmãs. Amém, aí, olha fazendo só. a obra de Deus. E nós aqui do outro lado, E fazendo a obra de Deus. participando. Olha, estamos no Rio de Janeiro. Jesus Estamos lá no compreende. Rio. Irmãs, aí no Rio de Janeiro, que Deus possa abençoá-las, usá-las como instrumento, como tochas acesas na mão do Espírito Santo, como as irmãs são bênção aqui, que possam ser bênção na vida de todos os irmãos aí e levar avante, não é, esse chamado bonito que Deus confiou na vida de vocês e tem confirmado através de milagres, que possa mais e mais milagres acontecerem. A Bíblia Sagrada. Nela está contida a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Irmãos, ouvintes da Rádio 87,9, Gênesis capítulo 49 e o versículo de número 14, a titulação desse texto, no início do capítulo 49, diz assim: Jacó abençoa seus filhos e morre. No versículo de número 14, está escrito assim, o irmão o ouvinte pode nos acompanhar com a sua Bíblia aí do seu lar. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Talvez você que esteja ouvindo agora, como eu a primeira vez que li esse versículo, Isacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos, estranha essa expressão. Há um tempo atrás eu estive refletindo sobre essa mensagem do capítulo 49 e veio ao meu coração dividir aqui em alguns minutos com os irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Imagine um pai. Jacó já era velho, de idade avançada, e ele percebeu que ele estava prestes a partir, e conforme a cultura do povo judeu, ele tinha ali por orientação que ele chamasse os seus filhos e desse ali uma orientação a cada um. E muitas vezes no contexto bíblico nós vamos achar essas orientações partindo dos pais para os filhos, sendo até revelações do próprio Deus para a vida daquelas pessoas. E é daí que nós extraímos o conceito de que a palavra tem poder. Todas as vezes que nós abrimos a nossa boca, embora muitos não param para prestar atenção nisso, mas é certo que todas as vezes que nós abrimos a nossa boca, nós devemos ter um certo cuidado, levando em conta que nós podemos abençoar ou amaldiçoar. A Bíblia diz que a língua é um pequeno órgão, um pequeno membro, mas ela é tão poderosa que pode incendiar um bosque. Isso fala daquilo que nós falamos. E Jacó, pela sua cultura, entendeu que ele deveria abrir a sua boca naquele momento e fazer ali uma orientação a cada filho. E quando ele chama esse moço chamado Isacar, ele diz: Isacar é um jumento
de ossos fortes. Num primeiro momento, quando eu li esse versículo, nós acabamos que pegando a ideologia, a interpretação do jumento com o significado daquilo que nós compreendemos na esfera secular. As pessoas dizem, por exemplo, que o jumentinho só serve para carregar peso. O jumentinho, ele empaca, não é? Ele não é bom para algumas coisas porque ele empaca, ele não quer fazer determinadas coisas. Na nossa cultura, por exemplo, na região do Nordeste, é um animal que foi muito utilizado. Mas na esfera bíblica, irmãos, me chamou a atenção, porque esse texto fala de estrutura. Estrutura. Imagine os irmãos que na cultura do povo judeu, o jumento, ele não era um animal tão utilizado, por exemplo, como o boi. O boi era utilizado para os serviços, as juntas de boi. Da mesma forma também que para as batalhas, as vitórias eram comemoradas com montarias, mas não expressivamente com jumentos. O jumento, para que ele trabalhasse no serviço do templo, que era o serviço sacerdotal, eles precisavam primeiro prestar um sacrifício a Deus, imolando um animal para que pudesse criar e usar aquele animalzinho, aquele jumentinho para o serviço do templo. Porque na cultura judaica, todos os animais que tinham a pata rachada, os quadrúpedes que têm a patinha rachada, eram considerados malditos. E para que eles permanecessem vivos e pudessem ser utilizados para a obra, para o serviço, então precisava primeiro que o dono da fazenda imolasse, matasse um animal para que aquele fosse poupado. Aí eu já entendo uma primeira mensagem. Quando Jacó olha para Isacar e disse, tu és jumento de ossos fortes, ele está falando de estrutura, mas não de estrutura humana apenas. Embora esse moço é considerado historicamente forte, mas há uma revelação muito especial nesse texto, porque também fala da estruturação que viria às nossas vidas, na dispensação da graça, através do poder de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. A nossa estrutura não está no braço humano, não está na capacidade humana, não está no fazer humano. A existência da igreja, do mundo espiritual, da vida, da existência do cristão na terra, a nossa vitória não consiste na força humana. Deus pode até usar recursos humanos, mas a nossa vitória vem do Senhor. A sua vitória, irmão, ouvinte, aquilo que você precisa para a sua vida espiritual, para a sua família, o Espírito Santo nos lembra nessa tarde, vem do Senhor. Vem do Senhor, que é o dono de todas as coisas. Mas é interessante também que o jumentinho, né, esse animal é intitulado, ele não é entendido muitas vezes pela nossa cultura, por exemplo. As pessoas pensam que porque ele trava em determinadas situações, pastor Jairo, é porque ele é desobediente. E na verdade, você ouvinte que está me acompanhando pode até investigar, porque eu fiz esse trabalho de investigação. Todo domador de cavalo, para ele conseguir domar um jumento, ele precisa se especializar, porque o cavalo, por exemplo, ele pode ser forte, e ele acaba aceitando a doma pela repetição. Vocês sabem, vocês que me acompanham, que o animal, à medida que o domador vai repetindo a ação, os comandos, aquele animal vai resgatando, vai se lembrando e ele vai fazendo exatamente sempre como é mandado. E o jumento muitas vezes não obedece, porque para domá-lo precisa ser mais esperto que ele. Só a repetição não dá. O jumento trava em determinadas situações, mas não faz a situação às cegas. Você pegar um cavalo e tapar a lateral dele,
ele caminha para frente, o jumento é mais desconfiado. Isso nos ensina, através da vida de Isacar, que nós cristãos, servos de Deus, pastor Jairo, não podemos ser levados por conceitos, ideologias, por domas que a cultura nos coloca. Muitas coisas que às vezes é tão normal em tantos lugares, para um homem, para uma mulher, para um servo, uma serva de Deus que quer estar na presença de Deus, às vezes situações precisam ser questionadas. Ideologias, doutrinas, segmentos, precisa ser analisado até para nós não sermos mais um, sem saber nem onde está e o que está seguindo de fato. Isacar nos ensina a aceitarmos, de certo modo, algo que realmente nos comprove. E Jesus é a comprovação de toda a revelação do céu. Alguns chegaram até ele e diziam assim, quem é o Senhor? Uns dizem ser Elias, e eles apontavam imagens do passado. Os discípulos de João Batista chegaram até Jesus certo dia, e a resposta de Jesus era sempre pronta. Vai e fala para eles que o cego está enxergando. Que as pessoas que têm problemas estão chegando até mim e estão saindo diferente. Então a resposta era, eu sou de fato a comprovação, a verdade. Por isso ele mesmo colocou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Isacar nós temos essa estruturação. Mas uma coisa que o jumentinho faz, e aí é o coração do ouvinte, para finalizarmos esta reflexão bíblica, tem gente que pensa que o jumentinho é bobo, pastor Jairo. Se você colocar um peso nas costas do jumentinho, no lombo dele, e você deixar ele parado, se você que está me acompanhando aí de casa, se nunca viu, pode fazer. Eu conversei com especialistas na área, pessoas que trabalharam com esse animalzinho. Sabe o que ele faz, pastor Jairo? Ele tem 4 patinhas. Ele levanta uma e fica segurando o peso com 3. Passa um determinado tempo, ele troca. Aí ele segura com as outras 3. Ele vai mudando. Sem que ninguém perceba, ele vai descansando uma Sim. e trabalhando com as outras. E ainda dizem que ele é bobo, que ele é burro. Sabe o que isso nos revela, irmãos, ouvintes, que acompanham essa programação, estão ouvindo a mensagem da Palavra de Deus? Eu li aqui um texto bíblico, que no meio da nossa trajetória, da vida espiritual, das batalhas, como foi a de Josafá, já dita aqui pelo pastor Jairo, haverá momentos que Deus dará estratégias para nós descansarmos, mesmo estando com pesos e compromissos. Eu te faço uma pergunta nessa tarde: quais são os seus pesos? Quais são os seus compromissos, os seus dilemas? Quais são os seus enfrentamentos? Não tem dias que a gente acorda e pensa assim, hoje eu não vou dar conta, diante de tantas situações, ou mesmo situações que às vezes nós enfrentamos na vida e nós pensamos assim, dessa vez eu vou tombar, eu não vou suportar, está pesado demais. Mas aí vem a voz do Espírito Santo nessa tarde, para o meu e o seu coração, dizendo que mesmo em meio à tempestade, Deus dará descanso, condição, vai refrigerar a alma, o coração, mesmo no meio das turbulências, como o jumentinho que vai dividindo o peso. E quer ver outro mistério, pastor Jairo? Além dele fazer isso, dele descansar, ele é esperto também, porque se ele precisar se locomover, o jumentinho normalmente empaca em algumas situações. Se ele tiver dúvida, ele empaca. Sabe o que isso nos ensina? A Bíblia é muito clara. Você que está me ouvindo, a mensagem do cristão deve ser sim e não. Não tem meio termo. Se não sabemos, não fazemos. Não faz parte. Agora, se há uma revelação de Deus, uma verdade, aí então é uma outra questão. E isso já nos livra de muitos problemas na vida. Porque às vezes, por nós não termos coragem de falar sim, nós sofremos. Mas às vezes, e alguém que está me ouvindo aqui sabe que eu estou dizendo a verdade, por a gente não saber falar não, como a gente sofre às vezes. E é importante às vezes falar não. Deus mesmo nos ensina,
dizendo não algumas vezes. E às vezes o não dói. Mas e principalmente quando parte da boca de Deus. Do coração de Deus para o nosso coração. E o nosso também pode doer. Mas o não às vezes é necessário. Esse advérbio, né, de negação, tão ferrenho em algumas situações, ele é necessário. E o jumentinho, na dúvida, ele não faz. Mas o interessante, pastor Jairo, para encerrar essa reflexão, que se você colocar um peso bem forte e o jumentinho perceber que ele tem que levar mesmo, sabe o que ele faz? Ele vai naquele trotinho dele, o Juninho está rindo ali, que ele conhece. Ele chega ligeiro para fazer. Sabe o que isso me ensina? Glórias ao nome de Jesus. A presença de Deus é poderosa, irmãos. Amém. Se Deus tem colocado um compromisso nas tuas mãos, mesmo que seja pesado, que seja dolorido, algo que foge da sua condição, o Espírito Santo toma a minha vida, a minha boca nessa tarde, para dizer ao seu coração, faça com alegria, se disponibilize, mas são tantas as dificuldades, os enfrentamentos, o peso, leve, cumpra o teu chamado, cumpra aquilo que Deus colocou nas suas mãos, nem que seja para andar ligeiro, para poder fazer, falar, eu fiz, Senhor, mas obedeça à voz do Espírito Santo, não fuja do chamado de Deus, da vontade de Deus. E olha, pastor Jairo, profeticamente para encerrar essa reflexão, muitos anos depois, a Bíblia diz que Jesus estava prestes a chegar em Jerusalém. Aí, ele chegaria em alguns quilômetros ali a Jerusalém. Aí ele teve uma revelação do céu e falou, olha, mandou com que alguém fosse até um fazendeiro, um criador. E a Bíblia não diz que Jesus entrou montado num cavalo de grande porte. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou montado num jumentinho que nunca ninguém havia montado. O irmão já montou num cavalo que não foi domado? O que acontece? O que acontece, Juninho? Cai do cavalo. Mas o poder de Deus, né? A profecia bíblica, aí diz que eles gritavam, né? Ali a chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ali aquele jumentinho que nunca ninguém havia sido montado. Eu disse no começo dessa mensagem, para você que perdeu, que para um jumento levar algo do templo que era considerado santo, precisava primeiro morrer um animal no lugar dele. Esse jumentinho representa a minha vida, a sua vida, porque para nós estarmos aqui, para nós desfrutarmos de todas as bênçãos da graça, e você que está me ouvindo nessa tarde, você pode desfrutar se não desfruta ainda. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e Ele leva para o céu. Para nós desfrutarmos disso tudo, primeiro precisou morrer Jesus como Cordeiro de Deus. E é por isso que nós expressamos até hoje que Ele é o Cordeiro de Deus. Porque tínhamos em nós a maldição. A sentença estava lavrada, a sentença de morte. Mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado é o nome de Jesus. Esse jumentinho nos representa. E aí quando ele entra em Jerusalém com Jesus montado, imagine que aquele jumentinho que nunca foi domado por ninguém, estava carregando ali o jumentinho do templo para carregar os acessórios que os sacerdotes usavam, ele tinha que ter passado pelo processo ali do sacrifício de outro, para ele trabalhar no templo. Aí quando nós fazemos a obra de Deus, para nós podermos fazer, assim como o sacerdote precisava se banhar, precisava se limpar, nós precisamos estar debaixo da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, porque nós em nós mesmos tínhamos a maldição, mas quando nós aceitamos a Jesus, com o coração rebelde que nós tínhamos, nada domava o homem, irmãos, ouvinte da palavra de Deus, nada consegue domar o ser humano,
as filosofias, as ideologias, as crendices, a mitologia, nem mesmo a mágica, a feitiçaria, nada doma o coração do homem. Mas quando o Espírito Santo entra na vida do homem, se ele matava, ele não mata mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele mentia, como Jacó. Jacó, para quem não sabe, o nome Jacó significa passador de rasteiras. Ele era enganador, ele mentia. Mas o dia que ele se encontrou com Deus, Deus mudou o nome dele para Israel, porque ele lutou com o anjo e ele teve o nome mudado a partir daquele dia. A todos vocês que estão nos ouvindo, que escutam a palavra de Deus nessa tarde, aqueles que têm um encontro com o Espírito Santo, eles recebem uma estrutura diferente. Isacar é um jumentinho de ossos fortes. Aí vem a provação na vida do cristão, a dificuldade, a enfermidade, e o que sustenta? É a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. É o poder desta palavra gloriosa, que surte, que alegra o meu coração, que mata a minha sede espiritual, e que Jesus disse para aquela mulher: se você tomar dessa água, nunca mais vai ter sede. Vai ter como que uma fonte jorrando no seu coração. E eu convido você, ibateense, irmãos, quem sabe você que está triste até por alguma situação, essa fonte está jorrando e Jesus pode abençoar a sua vida nessa tarde e realizar um milagre e te dar uma estrutura nova a partir de hoje. Amém, pastor. Amém, pastor Jairo? Glória a Deus por essa Irmãos palavra. Participando aí? Temos sim, pastor, muita gente Glória ao participando. nome de Jesus. Tem um pedido de oração específico aqui, a irmã Érica Carvalho pede oração por uma consultora dela que necessita das orações, não está muito bem, está com depressão, perdeu um de seus filhos e diz que está numa situação muito, muito, muito delicada. Mas nós cremos que Deus pode todas as coisas, né, pastor? Assim como o senhor ministrou aqui, se nós tivermos fé e confiar em Deus, Deus pode mudar da água para o vinho, transformar, assim como aquela mulher foi pegar aquela água e Deus deu a água viva, a água que sacia a sede espiritual, a água que pode mudar uma situação, transformar a vida de qualquer pessoa. E sabemos que situações como essa não são fáceis de enfrentar, mas com o poder da oração, Santo, né, e o Espírito Santo pode trabalhar no coração, e nós vamos orar por esta causa. E todos aqueles que têm uma necessidade especial, nós estamos à disposição. Manda o seu pedido de oração. Manda crendo. Jesus é o Deus de maravilhas. Nós cremos que através, não por causa de nós ou por causa da oração, mas pela misericórdia de Deus, milagres acontecerão e testemunhos serão contados, como já tem sido, não é? Verdade. Serão mais contados para a glória do Senhor. Irmã Celina também pede oração em favor dos seus netos que farão aniversário nessa semana. Larissa, Lisa e o Lorenzo também estarão Que fazendo bênção. aniversário. Podemos então, pastor Jairo, finalizar a questão do sorteio? Podemos sim. Durante esse hino, olha, 996210253, durante esse hino estaremos encerrando aqui a participação dos irmãos, e aí nós vamos ouvir, aqui não sendo saudosista, mas eu tenho a alegria de poder dizer que eu creio, irmãos e ouvintes, uma igreja viva, avivada pelo poder de Deus. Creio nos milagres do Senhor, no poder de Deus que opera com maravilhas, curas, dons espirituais. Esse hino em memória lembra essa igreja primitiva, essa igreja que tentaram acabar com ela. Quando eu digo igreja, não estou dizendo a denominação, Sim. Os ouvintes me entendam, mas os cristãos, homens queimados, mas que não negavam a fé. Ouça esse hino alegra o meu coração e faz eu reviver um pouquinho da história da nossa existência pelo sofrimento desses irmãos aí, fazendo chegar até nós o Evangelho. Em memória com a irmã Mara Lima. Estaremos encerrando o momento do sorteio.
vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus. Programa Palavra Viva, no seu lar, para a sua família, para a nossa cidade. E agora com um sorteio especial de uma pizza para aquele que participou do nosso WhatsApp. O pastor Jairo já está com a caixinha pronta aqui e hoje estaremos sorteando. O irmão Bastante será gente contemplado. participando hoje, Muitos pastor. irmãos participando. O povo gosta de pizza, né? Bênção de Deus. E, rapaz, isso é bênção. Que Deus possa abençoar E também uma tarde alegre, né, irmão- pastor Jairo? irmão Pela Diel, irmão presença de Giselda, né, Deus. pastor, que concederam essa pizza, que Deus possa continuar retribuindo, Deus abençoe grandemente a vida de os vocês. irmãos que têm doado, a irmã Miraci, a Irmã torta, Miraci. a irmã Idê. Os irmãos têm sido abençoados, né? É um mimo, não é, pastor Jairo? Aqueles mimo. que sentirem de nos abençoar, nós revertemos aqui no sorteio, nós temos essa liberação através da rádio. E é uma alegria poder, além de levar a mensagem, não é levar também, permitir que é um irmão que come uma pizza, outro come um lanche. Estão Exatamente. nos acompanhando muitos irmãos. O irmão Idalice foi lembrado aqui pelo Juninho. Também o meu sobrinho Juninho, sempre nos acompanhando, se colocando à disposição também a doar. E nós estamos sendo abençoados por Deus. E pedimos as orações, né, pastor Jairo? Estamos sempre orando, mas você, irmão, seja da denominação que for, sempre nos apresente em oração nas mãos do Senhor para que nossa vida possa continuar
sendo aqui um instrumento da parte de Deus para abençoar. Pastor Jairo, então tira aí o nome do contemplado. A Laurinha tá sempre falando que ela quer ganhar, rapaz. Quem sabe ela ganha. Esse negócio de sorteio dá problema até lá em casa, que a Anne também. Aí a gente chega sem nada, eles falam, olha, mas bênção de Deus. Vamos lá. Vamos lá, quem foi contemplado nesta tarde aqui, abençoada. Vamos ver aqui. Foi o Rian, neto da irmã Ivani, ó. Olha aí, o Rian, filho do irmão Moisés, Filho né? do irmão Moisés, Moisés. exatamente. Contemplado Olha aqui só. com a pizza aqui. Delícias e Então, sabores. nós podemos fazer a entrega ali na congregação mesmo, que é mais fácil, o nosso povo ali. Fazemos a foto depois. O irmão Rian, jovem da nossa igreja. Logo ele estará pregando, né? Ele já está com bigode, né? Ou seja, já cresce esses meninos, né? Tá maduro, Acho que o irmão né, Moisés rapaz? está dando fermento, porque esse menino tem 10 anos, já tem 1,80 m e com bigode. Bênção de Deus, um abraço. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela participação. E nós estaremos voltando em um minutinho com aquela oração, pelos nomes que foram apresentados, pela nossa cidade, pelas nossas famílias. E se houver alguém enfermo que quiser nos acompanhar durante essa oração, vamos clamar pela misericórdia de Deus e também hoje orar pelas nossas irmãs que estão lá no Rio de Janeiro, as irmãs intercessoras, para que Deus possa abençoá-las e trazê-las em paz. Sim. Em um minutinho voltamos com a oração. Um cenário assustador, decepção, choro e dor. Naquela tumba não havia vida, apenas o lamento da partida. Mas aquele que faz o milagre chegou ali, e um novo cenário todo mundo viu, aonde era a morte e a vida surgiu. A pedra foi tirada e com suas palavras ele trouxe vida naquele lugar. Aonde era luto se transformou em culto, e hoje aqui ele também vai operar. Jesus está trazendo vida aos teus planos, está ressuscitando os teus sonhos. Receba a vida, receba a vida. Jesus está trazendo vida aos teus planos, está ressuscitando os teus sonhos. Receba a vida, receba a vida. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos juntamente dos irmãos ouvintes desta rádio neste dia tão especial, agradecendo por esta programação, por tudo que o Senhor já tem feito, pelo fôlego de vida, pelo pão na nossa mesa, pela existência, Senhor, de cada um daqueles que o Senhor tem usado como ferramentas dos céus para nos abençoar e estarmos aqui. Agradecemos pelo nosso ministério, pelos nossos pastores, pela tua igreja, pelos teus servos que estão em oração por este trabalho. Apresentamos cada pedido, Senhor, que foi colocado. Senhor, que o Senhor sabe cada nome, cada endereço e cada situação. Apresentamos as irmãs intercessoras que estão ali no Rio de Janeiro. Também a irmã mencionada através da irmã Érica, que passou por uma perda, Senhor. Também os nomes que têm pedido, Senhor, que têm clamado por situações de enfermidade. Aqueles que têm enfrentado problemas de família. Senhor, problemas até mesmo relacionados às drogas, à depressão e tantos problemas. Nós oramos a Ti nesta tarde, pedindo pelo Teu milagre, que em cada lar neste momento o Senhor possa agir de maneira sobrenatural.
Onde houver enfermidade, eu repreendo em nome de Jesus. Enfermidade saia. Se houver, Senhor, caroços, pressão alta, problemas de coração, problemas nos órgãos internos, nos ossos, a depressão ou mesmo perturbações, como ministro do Teu Evangelho, eu repreendo toda sorte de males que assolam, Senhor, os nossos dias, a nossa cidade, pessoas que estão nos ouvindo. Eu peço libertação, eu clamo por salvação, por milagre nessa tarde. Aqueles que estão sendo provados por ventos, Senhor, por momentos difíceis, que o Senhor possa, Pai, fortalecer, dar uma estrutura nova, dar estratégia, Senhor, para que o Teu servo e a Tua serva possa romper em fé e o Teu nome ser glorificado. Eu peço o Teu milagre agora sobre a vida do Teu servo que está chorando ouvindo essa programação, derramando lágrimas pela família, Senhor, pelos filhos, pelo casamento que está sendo diluído, pelos ventos, Senhor. Eu peço que a paz do Teu Espírito possa reinar, que a nossa cidade, que na região celestial, Senhor, que na dimensão espiritual, os Teus anjos possam trabalhar, concedendo vitória sobre todas as batalhas, e as orações serem respondidas, Senhor, e todo o mal se afaste. Em nome de Jesus, eu abençoo. Em nome de Jesus. E com Amém. suas palavras, Ele trouxe vida naquele lugar. Aonde era luto, se transformou em culto. E hoje aqui Ele também vai operar. Jesus está trazendo vida aos teus planos, está ressuscitando os teus sonhos. Receba vida, receba vida. Jesus está trazendo vida aos teus planos, está ressuscitando os teus... Pastor Juscelio, Deus abençoe por essa programação abençoada onde o Senhor tem nos proporcionado. A todos os nossos ouvintes, uma boa tarde, uma boa noite na reprise de terça-feira, e que nós possamos juntamente, no próximo programa, estar mais uma vez reunidos para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Eu termino este programa com lágrimas, Pastor Jairo. Amém. Mas não de tristeza, pela presença de Deus. Eu sinto a glória de Deus na minha vida. E abençoo você, ouvinte, em nome de Jesus. Irmãos que nos acompanham, que essa presença tão maravilhosa possa ser sempre presente em nossas vidas. Que este programa possa, através das mãos de Deus, chegar em todos os lugares em que seja a vontade do Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Os teus sonhos, receba vida, receba vida. Jesus está trazendo vida aos teus planos, está ressuscitando os teus sonhos. Receba vida, receba vida. Ele está falando aqui, Ele está falando aqui. Receba vida, receba vida, receba vida. Ele está falando aqui, Ele está falando aqui. Receba vida, receba vida, receba vida. Jesus está trazendo vida aos teus sonhos, está ressuscitando os teus sonhos. Receba vida, receba vida. Jesus está trazendo vida aos teus planos, está ressuscitando os teus sonhos. Receba vida, receba vida, receba vida.
receba vida, receba vida.